Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, não só o melhor debate, né? A melhor conversa, a melhor entrevista da televisão é aqui no Vejam Só, que você encontra qualidade, sempre assuntos muito relevantes e, principalmente, temáticas que nos aproximem e nos aprofundem nas Escrituras Sagradas, no estudo do texto bíblico e da teologia também. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. E daqui a pouquinho eu vou explicar o motivo da gente não ter um debate, mas uma entrevista. Mas fica ligadinho que tá imperdível. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente interagir, conversar, trocar ideia, falar sobre teologia, sobre as escrituras também. Então manda lá sua mensagem. Vai ser um privilégio, um prazer poder conversar com você. E desde já deixo o meu agradecimento aqui a toda a audiência do Vejam Só. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. É sempre um prazer poder responder a sua mensagem, tá bom? Bom, deixa eu apresentar o meu convidado, ele que é fera na teologia. Você que nos acompanha aqui no Vejam Só conhece. É um dos nomes mais pedidos e eu tenho a alegria sempre de dizer que foi um privilégio do Vejam Só descobri-lo e lançá-lo para o Brasil, para o mundo, porque é de fato um grande conhecedor das Escrituras Sagradas e mais do que isso, né? Um homem que ensina a Escritura de uma maneira peculiar, assim, ouvi-lo pregando também é um privilégio. E o Vejam Só tem o prazer de receber hoje nos nossos estúdios o pastor Juliano Fraga, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Juliano, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só novamente. Obrigado, Zeca, paz do Senhor, aos telespectadores. Obrigado pelo carinho do Vejam Só. E andando pelo Brasil, é impressionante o número de pessoas que acompanham o Vejam Só. Que legal. E muito bem dito, o Vejam Só me projetou na área acadêmica também para o Brasil. Isso é muito importante. Feliz de estar aqui, programa muito relevante e com certeza será um bom bate-papo. Deus abençoe. Sem dúvida, amém. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho com o programa. É sempre uma alegria recebê-lo. É um amigo que o Vejam Só me deu também. E a gente sempre conversa, tenho minhas dúvidas, eu mando mensagem lá pro Juliano, me ajuda aqui, meu irmão. E tem sido um privilégio caminhar com o irmão. Deus abençoe. Para a gente começar e caminhar também na nossa temática na sequência, pastor, eu vou pedir as informações da igreja, por favor. Ok. Eu congrego na Assembleia de Deus do Ministério Belém, sede central, na cidade de Campinas, presidida pelo pastor-presidente Paulo Freire Costa. A nossa igreja fica na Avenida Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália. Os nossos cultos, quartas-feiras, sexta-feira é culto de ensino. Nós temos no primeiro domingo do mês a nossa reunião de obreiros. Temos também no primeiro sábado a nossa ceia do Senhor e domingo o nosso culto às 18 horas, o culto que abrange toda a família, o culto público. Amém. Então aí as informações também. Aliás, enquanto o Juliano falava, apareceu o contato que ele disponibilizou, o perfil no Instagram, você pode acessar, conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e até quiser as informações da igreja também. E vai ficar fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram também, tá bom? Do @programa Vejam Só, se você não anotou o contato que apareceu por aí. Falando em contato, até, pastor, antes da gente colocar o tema aí na tela e começar a nossa conversa, vou mostrar o material aqui, vou pedir pro irmão comentar um pouquinho do que o nosso telespectador vai encontrar por aqui e vai falar muito sobre a nossa conversa hoje, por favor. Estamos na 4ª edição deste livro, Escatologia Bíblica. É uma visão apologética, histórica e também manual. Abrange os eventos escatológicos do tempo do fim e também tratamos de outras posições escatológicas, como o pós-tribulacionismo, como o mid-tribulacionismo, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Também, neste livro, eu abordo o que as seitas e outras religiões enxergam em cada evento do fim. Como, por exemplo, o destino da alma do justo, destino da alma do ímpio, como que essas religiões, as seitas, os movimentos sectários abordam esses eventos e esses temas. É um livro bem completo, tem suas 400 páginas, estamos na 4ª edição e os irmãos que quiserem adquirir, nos procurem nas redes sociais, nós enviamos o link e através desse link ele consegue fazer a compra e nós enviamos em sua casa. Boa! Vai ser bem, irmão, pode chegar lá, porque é um material de qualidade, uma editoração bem bacana mesmo. E tem o selo aí também
do pastor Juliano Fraga, que é referência no assunto. Bom, eu mostrei esse livro aqui, o pastor Juliano trouxe, porque esse vai ser o tema da nossa conversa, a escatologia. E a nossa ideia hoje era transcender um pouco do debate e conversar sobre a influência da escatologia na nossa vida presente. O que a escatologia precisa transformar, né, o sentido da nossa vida. E nós tínhamos convidado o pastor Juliano Fraga e o pastor Carlos Augusto Vailate para essa conversa. Duas referências. Infelizmente, o pastor Vailate teve um probleminha e não pôde estar conosco, mas fica aqui o nosso abraço, viu, meu irmão? Nossa oração também. Estamos caminhando junto em oração com o irmão, que Deus abençoe sua vida, da família, dos amigos também nesse momento. E nós vamos tentar uma outra oportunidade para reunir esses dois feras aqui, para a gente poder conversar sobre o sentido da escatologia hoje. Inclusive, Juliano, aqui no livro que o irmão trouxe, um dos primeiros capítulos traz essa pergunta, que é uma pergunta que eu, quando estudante, fazia também, né? Por que a gente tem que estudar escatologia? Primeiro, é tão difícil. Segundo, tá tão longe. Deixa chegar, a hora que chegar a gente vê o que acontece. Por que a gente tem que estudar escatologia? Bom, isso varia de professores. Eu poderia trazer centenas de pontos da importância da escatologia bíblica. Pode ser diferente para outros. Vou destacar 3. Primeiro, quando Pedro escreve a primeira epístola, no capítulo 3, versos 15, o Pedro diz assim: antes santificai a Cristo em nosso coração, para que sejamos preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. Que esperança é essa? Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versos 13, ele aborda uma bendita esperança. O que Pedro está dizendo é que é importante eu ter respostas, estar preparado para responder a quem perguntar a razão dessa esperança. Exemplo, você é um cristão e na universidade alguém pode lhe abordar e fazer uma pergunta: qual o destino da alma do ímpio? Qual o destino da alma do justo? Estava lendo o Apocalipse e encontrei bestas. O que é isso, de fato? Então, o que Pedro está dizendo é que nós devemos estar preparados. Zeca, nós precisamos ter respostas. A Igreja de Cristo, ela não é só ensaiar no meio da semana e cantar no domingo. A igreja precisa também ter respostas sobre a nossa fé. A escatologia bíblica é tão importante que a cada 30 versículos no Novo Testamento, tem apontamentos escatológicos e proféticos. Somente 4 cartas no Novo Testamento não abordam a escatologia bíblica, a volta de Cristo, a saber, carta aos Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª epístola de João. E também quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versos 18, o apóstolo Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais são estas palavras? É uma regra básica da hermenêutica. Estas é aquilo que está na perícope, no contexto. E Paulo estava falando sobre a esperança dos que morreram em Cristo. Depois nós podemos detalhar isso com mais calma e perspicácia. E ele fala também sobre a esperança daqueles que estão vivos. No momento do arrebatamento, estes serão tomados, arrebatados, e nós encontraremos com esses que morreram em Cristo nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aí, de repente, Paulo para e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com base em 1 Pedro capítulo 3, versos 15, o estudo escatológico nos traz preparo para ter respostas, para responder com mansidão qual é a nossa esperança. E Paulo, à igreja de Tessalônica, ele está dizendo que esse assunto é consolador. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja, quando ela é exposta à ministração que fala sobre as coisas do fim, ela recebe um consolo. E o estudo escatológico também ele é encorajador. Quando nós sabemos que a morte não é o fim, mas é um instrumento a qual Deus usa para nos levar mais próximo de Cristo, que a morte é um passaporte para a vitória, porque a morte foi vencida. Então, nessa primeira fala aqui introdutória, eu já quero abordar então esses 3 pontos. Qual a importância da escatologia bíblica? Primeiro, nos traz preparo para ter respostas. Segundo, é um estudo consolador. Terceiro, encoraja o crente a enfrentar o século presente e, por que não, a morte. Sem dúvida. E quando fala dessas respostas, Juliano, eu quero me aprofundar um pouquinho nessa questão, porque, o Vejam Só é um programa de debate e muitas vezes a gente quer ter essas respostas para confrontar as ideias.
Mas é de fato esse o objetivo ou respostas para a nossa própria caminhada, para a nossa vida, do que vai acontecer, como vai acontecer, para onde iremos, como iremos, o que será, como será? É esse tipo de resposta que a escatologia traz, que o irmão gosta de reforçar, de um conhecimento que vai virar uma certeza, uma esperança na nossa vida futura? Quando nós falamos sobre a esperança do cristão, as posições escatológicas, por mais que elas se divergem, elas mantêm essa esperança. Isso estou falando de igrejas e posições sérias, não sectárias. Sim, sim. Se o arrebatamento da igreja ele ocorre antes da tribulação, se ele vai ocorrer na metade da tribulação, ou se ele vai ocorrer no final da tribulação, a esperança não é perdida por conta da variedade que nós temos de posições. Tanto o mid, o pós ou o pré-tribulacionismo mantém uma bendita esperança. Agora, é claro, o que vai mudar essa bendita esperança é um tempo. Haverá uma tribulação antes ou não haverá, ou somente metade dessa tribulação. Então, a esperança ela permanece de pé e viva, aflorada dentro do coração de cada cristão. Conhecer a escatologia bíblica para aqueles que esmeram neste conhecimento da doutrina do fim. E a escatologia é algo maravilhoso, porque os apontamentos escatológicos já começam no Éden. Já começa no Gênesis e a sua consumação é no Apocalipse. A escatologia bíblica está em toda a Bíblia. Agora, se você quer estudar escatologia bíblica só para debater, eu acredito que esse não é o caminho ideal. Conhecer a escatologia bíblica é para ter a certeza da nossa esperança e saber que Cristo está no controle de todas as coisas, está em suas mãos. Ou seja, o conhecimento escatológico só para debate, ele não é viável. Inclusive, Zé, que eu fiquei muito feliz em saber que nós teríamos esse bate-papo. Deixar aqui um abraço ao Dr. Vailate. Seria um privilégio estar com ele aqui, aprendendo junto também. Sim, sem dúvida. Mas essa ideia de a escatologia bíblica influencia no presente, e aí você acaba deixando um pouco as posições escatológicas para concluir no que a esperança ela pode resultar na nossa vida diária cristã. E isso é muito bom. Eu percebi que nos últimos debates que eu tive sobre o tema pré e pós, nós temos, infelizmente, um grupo de pessoas que não acompanham o debate para aprender ou para conhecer aquela posição e perceber que, por mais que aquela posição se destoe um pouco daquela a qual ele crê, não é uma heresia. Apenas é no fim, no meio ou antes, e você percebe as pessoas te atacando nas redes sociais. E aí eu percebo que esse conhecimento está fazendo mal para alguns. Agora, a escatologia bíblica, de forma abrangente, ela traz esperança, independente da sua linha de pensamento em sua posição. Mas a esperança, ela continua viva e aflorada. Antes até de eu colocar a enquete aqui para quem nos assiste poder participar também, Juliano, eu queria que você comentasse, acho que você levantou uma bola aí que é importante, é algo que aqui no Vejam Só, apesar da gente não mudar o formato do programa, que é de debate, a gente tem tentado diminuir, que são esses confrontos. Eu fico com a impressão que quando a gente fala da escatologia, parece que a divergência às vezes é tão grande que acaba afastando as pessoas. Então, acho que o irmão deu um aspecto interessante. O pessoal, às vezes, participa, ou ouve, ou acompanha, só para poder questionar ou atacar o outro lado. Não no objetivo de agregar conhecimento ou até entendimento, mas que isso vai trazer uma interferência. Então, quer saber? Não vou nem ver isso daí. Não vou nem estudar isso daí. Não, deixa isso daí para lá, porque não traz edificação. Eu também vejo muito comentário nesse sentido. De alguma forma, essas múltiplas interpretações ou ideias afastam o pessoal da teologia. Tem até aquela brincadeira que os teólogos fazem, né? Reunir 10 para falar de escatologia, vão ter 11 opiniões diferentes. A escatologia bíblica, por ela ser tão ampla e ela trabalhar com pontos da nossa fé, então nós vamos ter muitas linhas de pensamentos. Até porque os concílios que nós tivemos,
os credos, por exemplo, o credo de Nicéia, de Constantinopla, de Atanásio, enfim, os credos que nós tivemos não foram para debater ou sistematizar a escatologia bíblica. A escatologia bíblica, nos períodos da história da igreja, ela nunca esteve sobre a mesa acadêmica para debates. Quem sabe por conta disso, hoje nós temos muitas pessoas debatendo sobre. Se você procurar, por exemplo, nos pais da igreja, aí você diz assim, nós temos um pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo dos pais da igreja é completamente diferente dos de hoje. Nós temos, por exemplo, Vitoriano de Petal, nós temos Lactâncio. Eram homens que acreditavam que já estavam vivendo a tribulação. E que os imperadores romanos eram anticristo. Entende? Sim, sim. É diferente. Podemos perceber na Epístola de Barnabé isso. Quando olhamos para alguns pais da igreja, eles tinham a ideia da iminência. Dificilmente um pós-tribulacionista vai defender a iminência. A iminência é um ponto-chave no pré-tribulacionismo. Mas os pais da igreja, quando nós analisamos, a única coisa que eu percebo que há unanimidade de forma majoritária é os antinicenos e pós-nicenos, a questão do milênio. Eram pré-milenistas. O amilenismo começa em Agostinho. Mas quando nós saímos de Agostinho, você já não tem mais a escatologia bíblica em pauta. O lema da reforma, qual era? A justificação pela fé, sola escritura. Não temos a escatologia bíblica. Quando Calvino e Lutero vai abordar a escatologia bíblica, é mais na questão da escatologia individual, vida após morte, estado intermediário. Eram estas questões. Hoje, no Brasil, a escatologia bíblica está em pauta. Sim. O cerne hoje dos debates é a escatologia bíblica. E por quê? Porque nós tivemos um período de uma catástrofe da pandemia. E sempre foi assim na história. Quando ocorre alguma catástrofe a nível mundial, ou guerras, por exemplo, aí você percebe pessoas que nunca amaram a escatologia fazendo vídeo. Sim. Pessoas que nunca se preocuparam com a escatologia bíblica escrevendo livros e vendendo. Pessoas debatendo sem conhecimento, sem amar a escatologia bíblica, somente com o pensamento de ter seguidores, curtidas, engajamentos, vendas. O mercado hoje, a escatologia bíblica entrou bem nesse mercado. Sim. Daqui a pouco, esquece a pandemia, daqui a pouco cessa a guerra e aí cada um volta para o seu lugar. E a escatologia bíblica volta a ficar um pouco de escanteio. Então, hoje ela está assim. E por conta de ser um assunto aflorado em nosso meio, nós temos pessoas, principalmente teólogos de Facebook, teólogos de internet. Ele assistiu 15 vídeos no YouTube, ele virou teólogo. E aí ele não assiste o debate, ele não assiste a entrevista. Quando diz é um pré-tribulacionista, ele já escreve embaixo, isso é uma heresia. Só que ele escreve heresia com E. Ele critica o apresentador, ele fala que o apresentador é parcial. Infelizmente, nós temos que lidar com essas pessoas que não são bênçãos na igreja, não contribuem, não ajudam no ministério, mas ficam aí nas redes sociais criticando, falando mal. Para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que amam a escatologia bíblica, estes são mais moderados. Ele consegue ouvir o pré-tribulacionismo e consegue entender que tem pontos fortes, ele consegue ouvir um pós-tribulacionista quando ele é pré, e ele consegue entender aquilo que está sendo dito, ele considera alguns pontos. Este é o estudioso da Bíblia. Esse é aquele que o estudo escatológico, os debates fazem bem para ele. Sim. Agora, infelizmente, algumas pessoas, elas têm uma torcida. Elas fazem parte de uma torcida e elas não consideram aquilo que é falado. É difícil de acabar edificando mesmo e eu acho isso incrível, porque é algo que eu defendo muito aqui no programa, que é o melhor aprendizado. É quando você ouve quem pensa diferente. Eu e o Juliano, a gente não compartilha da mesma defesa da escatologia. Mas ele vai falando aqui, eu vou falar, pô, mas esse texto fala isso também. Aí eu pergunto, aí ele responde. Ele fala, pô, mas o Zeca levantou isso daqui, aí ele busca... E assim você vai crescendo. Se você está dentro do seu quadradinho ali, você só vai ouvir mais do mesmo. Você não vai conseguir crescer intelectualmente. É óbvio que a ideia não é que você mude de opinião, não é isso. Mas que você avance, cresça,
se aprofunde no conhecimento. E por falar em aprofundar o conhecimento, deixa eu colocar a nossa enquete aí na tela rapidinho para a gente continuar o papo que está bem bacana. Olha lá, influência da escatologia no presente. Primeira opção que a gente deixou lá para você no Instagram. Uma esperança na vida após a morte traz significado ao presente, ou seja, a certeza daquilo que vai acontecer traz um significado no momento atual. Segunda opção, a compreensão do fim motiva uma vida virtuosa, ou seja, entender o que vai acontecer vai nos fazer levar uma vida de virtudes no presente. E para encerrar, escatologia não afeta significativamente o presente, ou seja, é uma doutrina só para o futuro. Vá lá, vote, justifique o seu comentário para a gente poder colocar aqui também durante o nosso bate-papo. Juliano, eu quero voltar aos tempos bíblicos. O irmão citou ali os pais da igreja. Quero ir um pouquinho mais atrás e depois a gente vai avançando até a gente chegar no presente mesmo, nesse significado da escatologia. O texto bíblico ele era direcionado a alguém. Então, quando o irmão falou que os pais da igreja enxergavam Nero, Roma, como aquelas figuras que a Bíblia traz, isso fica muito claro porque eles receberam aquele material, eles leram aquilo e para eles algum sentido tinha. Jesus também faz a mesma referência àqueles que ouviram o seu sermão escatológico. Olha, essas coisas vão se cumprir, vocês vão ver isso daí. Como é que nós vamos lidar com essas questões? De fato, alguns até defendem que as gerações têm os seus apocalipses, as suas tribulações e tudo mais. Como é que nós vamos trabalhar essa questão? A Bíblia, de fato, aponta para questões que nós iremos viver, que ainda vão acontecer, que a gente precisa esperar? Ou ela traz relatos históricos também? Como é que o irmão organiza essa questão partindo dessa premissa, de que o texto foi direcionado a alguém que leu e entendeu aquilo? Ok. A leitura que se faz do Apocalipse, com base em sua interpretação, vai nos dar respaldo para viver ou esperar ou crer que já aconteceu. Exemplo, se eu tenho uma fé idealista, eu olho para o Apocalipse e me entendo muitas coisas espirituais, alegóricas, mas a volta de Cristo é certa. Se eu tenho uma leitura historicista, eu creio que o livro do Apocalipse ele está se cumprindo durante a história. Então, todos aqueles eventos do Apocalipse, dos seus 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas, bom, eles estão direcionados à história da igreja e eu posso estar incluído em um momento do Apocalipse da história. A esperança não vai mudar para ninguém. Temos também um outro ponto preterista. O livro do Apocalipse ele já se cumpriu. Mas ainda eles têm uma ideia de volta de Cristo. Tem. Entende? Ok, a esperança está lá ainda. Quando nós temos uma leitura futurista, o capítulo 1 ao 3, ele se cumpriu. O capítulo 1, as coisas que vistes. As coisas que são 2 e 3. Mas por mais que as igrejas da Ásia, as 7, elas têm elogios, reprimendas, somente 2 não têm reprimendas, elogios somente uma não tem, que é a Laodiceia, mas e as promessas que ali estão? As reprimendas, elas podem servir para mim hoje, para a igreja de Cristo hoje. As promessas também. Quando olhamos para a igreja, por exemplo, de Éfesos, ela tem uma promessa, vai usufruir da árvore da vida. A igreja de Esmirna, ela tem uma promessa também, você não vai sofrer o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, vocês terão o maná escondido. A igreja já de Tiatira, ela já tem uma outra promessa, que é a estrela da manhã. Aí nós entendemos que é a presença de Cristo. A igreja de Sardes, vestir de vestes brancas. A igreja de Filadélfia, ser coluna no meu templo. A igreja de Laodiceia se assentará comigo no meu trono. Ok, dependente das posições, essas promessas cabem em todas. A leitura que se faz do Apocalipse, quando nós nos atentamos para essas promessas e para a volta de Cristo, isso serve para qualquer linha de pensamento ou posição. Agora, para o futurismo, o Apocalipse do capítulo 6 ao 22, ele é futuro, ele ainda vai se cumprir. Então, nós aguardamos alguns eventos. Quando Jesus ele fala em Mateus 24, no seu sermão profético, eu tenho uma leitura diferente ali, até mesmo de alguns dispensacionalistas clássicos. Nós temos o Scofield, aquela Bíblia de Scofield, influenciou muito os assembleanos. O Scofield defendia que a igreja ela está em Mateus 24, do versículo 4 ao 14.
e que a partir do versículo de número 15 começa o período tribulacional e a igreja não estará presente. Já a teologia sistemática de Schaper, ele diz que não, a igreja está do versículo 4 até o versículo de número 8. Princípio de dores. Porém, eu entendo que o princípio de dores é o início da tribulação. Por exemplo, falsos cristos, o cavalo branco. Guerras, o cavalo vermelho. Aí, quando fala sobre fome, o cavalo preto. Aí, terremotos, morte, enfim, o cavalo amarelo. Então, para mim, Mateus 24 é um texto direcionado ao período tribulacional por completo. E a igreja não está nesse princípio de dores. Tudo bem, mas para quem Jesus falou aquilo? É para o povo judeu? Eu entendo pelas expressões idiomáticas que sim. Os que estão na Judéia fujam para os montes, que a fuga não ocorra no inverno e no sábado. Essas expressões são expressões de caráter judaico. E sendo assim, os eleitos, então, necessariamente, enquadrado pelo contexto, tem que ser o povo judeu. E aí, esses serão reunidos. Mas o que é interessante? Na segunda vinda de Cristo é quando ele vem implantar o período milenar. Se eu sou pós-tribulacionista, no versículo 31 é o arrebatamento da igreja com a segunda vinda, o mesmo evento. Mas ele vem, implanta um reino prometido. Essa promessa arde no coração do pós-tribulacionista. Do pré-tribulacionista, Cristo vem, mas ele vem com a igreja. Mas ele vem numa segunda vinda visível, gloriosa, para implantar um reino. E o mid-tribulacionista, ele entende que a igreja passa por um período tribulacional. O que nós podemos aguardar hoje? A escatologia bíblica influencia o presente? Sim, ela influencia o presente. O pós-tribulacionismo, ele aguarda um período tribulacional, mas ele aguarda uma volta de Cristo. Já o pré-tribulacionismo, nós não aguardamos o anticristo e não aguardamos o período tribulacional. 1 Tessalonicenses 1,10, nós aguardamos a Cristo e esse Cristo nos livra dessa ira vindoura. Então, muda um pouco dependendo da escola, a leitura que você faz. Os pais da igreja, como eu havia dito, alguns eram intratribulacionistas, acreditavam que estavam vivendo a tribulação. Aí alguém poderia dizer assim, Zeca, mas então eles eram pós-tribulacionistas, porque acreditavam que estavam. Bom, a igreja de Tessalônica, na primeira carta, ouviu falar do arrebatamento. Na segunda, ela estava perturbada e apavorada, porque alguns por epístolas, por carta, por profecia, ou até por palavra, como se viesse de nós, disse Paulo, estavam dizendo que eles já estavam vivendo o período tribulacional, que era o dia do Senhor. Então, eles mudaram de pensamento. Quem poderia dizer que os pais da igreja não tinham outro pensamento? E quando viram a perseguição, as mortes e também os imperadores como anticristo, pode ser que mudaram de ideia e já estavam vivendo o período tribulacional. Mas todos eles tinham a certeza de que uma hora Cristo viria para encerrar este período tribulacional e implantar o milênio a qual ele iria reinar por 1000 anos. É interessante a gente levantar isso, né, Juliano, que eu acho que é a figura central das Escrituras, e o irmão deixou muito claro que o texto bíblico, de uma maneira geral, aponta para essas questões escatológicas, que é a figura de Cristo, né? É a figura de Cristo. No Antigo Testamento é a preparação para Cristo. Nos Evangelhos, a manifestação de Cristo. Atos, a propagação de Cristo. Epístolas paulinas e gerais, a explanação de Cristo. E Apocalipse, a consumação de Cristo. Quando nós olhamos para o Apocalipse, 24 vezes aparece a palavra trono. 37 vezes aparece a palavra rei. 24 vezes a palavra adoração. Dá para ter uma ideia de que Cristo é o centro deste livro. Do capítulo 1, por exemplo, ao 3, ele se apresenta como um sacerdote. Do capítulo de número 19, ele se apresenta como rei até o 22. Quando nós olhamos para o período tribulacional, ele é um juiz. É claro e evidente que Cristo é o centro das Escrituras. E em qualquer posição escatológica, Cristo mantém o seu lugar no centro. E eu acho que aí que está a chave, Juliano, para a gente perceber como a maioria das pessoas não consegue ver a influência da escatologia no presente. É porque Cristo não é o centro da vida, né? Exatamente. Paulo disse assim, se nós aguardar somente as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se disser que a escatologia bíblica ela não influencia o presente, você tem uma outra percepção do que é o evangelho.
porque o Evangelho não nos dá o direito de somente esperar as coisas dessa vida. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, e depois o autor aos Hebreus, no capítulo 11, vai atestar isso. Eles aguardavam uma cidade eterna, celestial. O Moisés, ele tinha o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Todas as riquezas e tesouros do Egito, ele abriu mão, porque ele aguardava algo celestial. Abraão, uma nova pátria. E mesmo esses do Antigo Testamento, e o texto quando diz somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? São os mártires. São estes homens que nos deixaram testemunho de fé no capítulo de número 11. E qual era o testemunho de fé? Era exatamente isso. Se possível, vamos morrer, porque aguardamos algo eterno, futuro, celestial. E é o que acontece agora. Pela fé, nós também aguardamos uma cidade que está nos céus. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Filipenses, 10 anos depois de fundar essa igreja, ele está preso e ele vai dizer que ele tem o desejo de partir. Ora, se eu ficar aqui na carne, ok, é lucro, eu sou produtivo. Mas se partir, estou feliz. Por quê? Porque estarei com o Senhor. A perspectiva de Paulo era algo futuro. Não aguardar somente as coisas dessa vida. E no capítulo 3, ele diz que esquecendo das coisas que para trás ficaram. E o que para trás ficou era o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, fariseu, ele traz todo um relato histórico do seu currículo. Sim. E ele diz, considero como nada. E esquecendo das coisas que para trás ficaram, uma coisa faço. A expressão faço no tempo verbal é continuo fazendo. Para buscar as coisas que estão adiante de mim, não que tenha alcançado. E depois do versículo 20 ele diz assim, porque a nossa cidade está nos céus. Então não podemos somente esperar nas coisas dessa vida. A escatologia bíblica influenciou profetas no Antigo Testamento, reis, patriarcas, e continua motivando cristãos no Novo Testamento, aguardando um futuro escatológico. Depois eu vou até voltar a essa questão assim, desse olhar e como isso modifica o nosso avante. Mas o irmão falou da questão da pandemia e do despertar para o debate teológico, para o estudo teológico, não, escatológico, melhor dizendo. Mas sabe o que eu fico com a impressão, Juliano? Ainda com um estudo muito voltado nas circunstâncias. Então, por exemplo, o importante não era quem governava durante a pandemia, no sentido do governo de Cristo, mas a pandemia. O importante não é o governo de Cristo em momentos de guerra, mas tudo aquilo que acontece. Então, teoria da conspiração. Nossa, o pessoal ama isso daí. Né? Teoria da conspiração. Que fulano é o anticristo, que fulano é a besta. Um monte de coisa. Mas parece que você tira Cristo do governo disso. Então, a pandemia é um problema? Gente, foi um problema. Vários gigantes foram derrubados durante a pandemia, irmãos nossos na fé, que se perderam. Mas Cristo governa nesse momento. Cristo governa. Cristo está adiante. E aqui não estou querendo falar de soberania, não estou querendo entrar nesse debate, Juliano. Sim. Mas da gente perder essa visão. Perder essa visão do governo de Cristo. Não consegue olhar adiante os tronos, a glória, a majestade, o reino. E a gente perde essa perspectiva. Então, tudo nos abala. Exatamente. Imagine assim, Zeca, você preso pelo nome de Cristo. E você está numa masmorra fria, você está com seus pés acorrentados e mãos. E você tem somente um pergaminho tinteiro. E você sabe que a qualquer momento um soldado romano vai entrar nessa masmorra com uma tira de couro com o seu nome escrito. E vai te levar para perder a cabeça em um gladil romano. Dessa prisão você não vai escapar. Você sabe que você só sai daquela prisão para perder a cabeça lá fora. E mesmo assim, Paulo escreve uma carta encorajando Timóteo. No capítulo 4, versículo 7, ele já tem a ideia. Acabei a carreira, guardei a fé, enfim. Estou sendo oferecido como libação. Versos 8. Desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. A igreja precisava ter essa convicção, porque a pandemia ela foi cruel, mas os últimos momentos da vida de Paulo
também foi cruel. E Paulo ainda consegue, numa masmorra, vai perder a cabeça em um gladil romano a mando de Nero, escrever uma carta para encorajar alguém a continuar pregando o evangelho, cuidando da igreja de Cristo, porque tem uma coroa que nos espera. Aqueles que alguns dizem, nós perdemos, nós não perdemos, porque você só perde aquilo que você não sabe onde está. Esses cristãos gigantes na fé, que na pandemia foram encontrar com Cristo, nós não perdemos. Sim. Simplesmente eles foram encontrar com Jesus Cristo. E é bem isso que você disse, Zeca. Quando nós temos a ideia que Cristo está no controle, que ele venceu a morte, e que a morte não é o fim, e que, ó morte, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno e o teu aguilhão, estes foram encontrar com Cristo. Então a igreja precisava ter essa convicção, essa expectativa, mas é isso. A igreja ela olha muito para as circunstâncias, para as adversidades e não consegue focar em Cristo. Podemos ver isso, Deus no controle de todas as coisas, em sua soberania sim. E por que não? No tempo de Daniel, no cativeiro babilônico, que perdurou por 70 anos, para o judeu, aquilo era o cúmulo. O templo foi destruído, a casa de Deus, a glória foi embora, os muros foram destruídos, queimados, os utensílios do templo de Salomão, sagrados, foram todos roubados por Nabucodonosor e Nabuzaradã. Quem olha Judá de longe pode até pensar que Deus perdeu o controle. E quando o Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua e que Daniel revela o sonho, que fala dos reinos, Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e Roma, qual a ideia? O povo judeu foca no cativeiro. E Deus estava mostrando para Daniel, na revelação do sonho, que tem uma pedra. Que vai vir. E essa pedra, ela vem sem auxílio de mãos, esmiuça os reinos, e Daniel disse que esse reino, que é a pedra que é Cristo, traz um reino que subsiste eternamente. Logo, ele está no trono e no controle de todas as coisas. Passa cativeiros, passa pandemias, guerras, terremotos, catástrofes mundiais, e Cristo não deixou de estar no seu trono e no controle de todas as coisas. Por mais que nós não conseguimos ter o discernimento de entender qual o propósito de Deus naquilo, Deus tem propósitos. E todas as coisas contribuem. O Abacuque entendeu isso quando ele teve uma resposta. Abacuque, enquanto você fica questionando a visão que eu lhe dei, o justo viverá pela fé. E aí o Abacuque depois passa a adorar a Deus, alegrou, exultou com alegria, ainda que a figueira não floresça, ok. Mas por quê? Porque ele entendeu o que é viver pela fé. E viver pela fé é exatamente isso. É não entender o momento, mas crer que Cristo está no controle. E o sofrimento ele também é escatológico. Uma hora ele tem fim. Paulo disse, porque essa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com o peso da glória. Olha só, Zeca, se é leve, tu aguenta. Se é momentânea, tem hora para começar e hora para terminar. Mas o peso de glória que há reservado à igreja, isso é eterno. Sim, e é interessante, Juliano, essa questão, e até aplicando a escatologia, quando os saduceus foram questionar Jesus sobre a ressurreição, né, a gente normalmente foca naquele texto da questão do casamento no céu, né? Mas Jesus tem uma fala interessante nesse texto, ele fala para os saduceus, porque Deus não é Deus de mortos. É Deus dos vivos. Dos vivos. Exato. Cara, é muito interessante nesse aspecto, ainda que a saudade, a tristeza daqueles que se foram, é a certeza de que eles estão vivos. Vivos, bem, conscientes, gozando da presença de Cristo. E isso é um entendimento escatológico. Isso é um entendimento escatológico. Por exemplo, por mais que alguns possam defender, após a morte está descansando, né? A ideia do sono da alma, que nós não compactuamos com este pensamento. Ainda assim, é um descanso. Seria uma espécie de gozo esse descanso, mas depois seriam despertados. Não compactuo com esse pensamento. Também não. Acho que essa fala de Jesus, inclusive, exatamente. Agora, vai morrer numa cruz o ex-ladrão. Vai morrer. Tristeza de quem o ama e fica. Mas a certeza do que Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filipenses 1:23. Tenho o desejo de partir e estar com o Senhor. Sim. É impressionante que, após a morte,
nós ainda estaremos usufruindo da presença de Cristo, mas de uma forma mais gloriosa. Então, a morte dos santos é uma coisa espetacular. É paradoxal dizer isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é interessante quando a gente pega exatamente esse entendimento da escatologia, dessa aplicação, dessa certeza de que Deus está no controle. Quando você fala do período, quando Jesus encontra aquele endemoniado, o gadareno, o espírito maligno fala para Jesus isso. Vieste nos atribular antes do tempo. Antes do tempo. Eles sabem que tem o tempo. Sabe que tem um tempo. Já está definido, já está no controle. Então, às vezes a gente se assusta. Ai, meu Deus, agora vai começar, vai terminar, está no meio, está no final, não sei. O caminho que você toma. Deus está no controle. No controle. Talvez essa esperança e certeza que nos abale tanto, né, Juliano? Exatamente. Ou essa falta, no caso, né? A igreja de Tessalônica parece que estavam preocupados com esta questão de vida pós-morte. Quando Paulo escreve a primeira epístola, ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária. Ele sai de Filipos, passa por Anfípolis e por Apolônia, e ele fica 21 dias em Tessalônica e fundou a igreja. Aí ele sai, vai para Bereia, depois de Bereia para Atenas, e ele deixa Timóteo e Silas para voltarem a Tessalônica. E de Atenas o Paulo vai para Corinto e funda a igreja de Corinto, fica 1 ano e 6 meses. E aí ele recebe a visita de Timóteo. E provavelmente é possível que Timóteo tenha dito a Paulo: a igreja está preocupada sobre aqueles que morreram e eles não têm uma ideia do que vai acontecer. E quando Paulo escreve a primeira epístola no capítulo 4, a partir do verso 13, o Paulo diz: olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ainda que o dormir é um eufemismo. O que Paulo está dizendo: eu não queria que vocês fossem ignorantes acerca daqueles que morreram em Cristo. Agora Paulo traz a esperança, porque como Cristo ressuscitou, vocês também com ele irão viver. E vai chegar o momento que será dada a palavra de ordem, ali o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. Olha a esperança agora. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos. Essa é a esperança da igreja. Aqueles que morreram em Cristo, a qualquer momento, eles ouvirão o toque da trombeta, serão despertados e encontrarão com Cristo nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa esperança da igreja, ela não pode, de maneira nenhuma, sair do nosso coração. Que aqueles que morreram em Cristo serão despertados no toque da trombeta e encontrarão com Ele. Sim, despertados no corpo, né? De glória. E é interessante que Filipenses 3:21, Paulo diz que esse corpo abatido, ele vai ser transformado. Sim. E o Paulo, quando escreve a primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 15, existe um conceito filosófico na Grécia: o corpo não presta, o corpo é a prisão da alma. Porque surge aquela pergunta, né, Zeca? Mas se já estão conscientes no terceiro céu com Cristo, por que o arrebatamento? Para que a ressurreição? É porque ele não quer somente a alma, ele quer também o corpo. O corpo foi colocado em algum sepulcro, se perdeu nas águas quando o Titanic afundou, de alguns cristãos, queimados na fogueira da Inquisição, na boca de feras e leões no Coliseu, o corpo acometido pelo Covid, colocado dentro de um saco plástico, não teve aquele enterro, aquele velório, ok. Mas quando a trombeta de Deus soar, o Paulo diz que todos ressuscitarão. E detalhe, com um corpo ressurreto. E Paulo vai dizer que no céu não entra carne e nem sangue. Então é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Quando, no abrir e fechar de olhos, um átomo, a ideia do A anula, é uma negação. Sim. O tomo é partes, não terá partes. Em 7 milésimos de um segundo, incalculavelmente, receberemos um corpo de glória. Sim. E esse corpo de glória, ele é incorruptível. E olha que esperança maravilhosa. Alguém poderia perguntar: como será esse corpo de glória? Quando nós lemos Daniel capítulo 12, versos 3, os sábios e entendidos que irão ressuscitar para a vida eterna, no versículo 2 e 3, esses ressuscitarão e terão um corpo como o fulgor das estrelas. Já imaginou como será o corpo? Sim. A gente pode usar como referência de Cristo, pós-ressurreição? Exatamente, claro. Tá. Vamos ser como ele é. E Jesus disse em Mateus 13:43,
os justos resplandecerão como o sol. Então dá para ter mais ou menos uma ideia de como será esse corpo glorificado. Só abrir um parênteses aqui rapidinho, depois a gente volta. Gosta desses estudos de como será a nossa vida no habitat futuro? Não vou colocar céu aqui, porque eu acho que a gente não vai morar no céu. Mas o irmão gosta desses estudos de como será a nossa vida lá ou não? Eu gosto tomando café. Por quê? Porque aí eu posso imaginar. Mas aonde a Bíblia silencia, eu não posso ter voz. Então, por exemplo, aqui no programa, eu não tenho uma autoridade textual para dizer vai ser assim. Nós não temos. Sim, não. O que nós temos, para maiores informações, Apocalipse 21 e 22, que é novo céus e nova terra, como é a nova Jerusalém que desce ataviada, é o tabernáculo de Deus. Como viveremos lá é hipotético. E no campo hipotético não dá para afirmar. No si não dá para fazer teologia, no campo hipotético. Mas é muito interessante você pensar, todos nós, Eca, e aí não é só teólogo. Aquele irmão na igreja que não estudou teologia, simples, talvez não teve oportunidade, aqueles nossos pastores antigos, que até cometiam alguns erros por não ter oportunidade de ter tanto estudo, mas já tinha dentro do coração uma visão de como seria essa glória, esse estado eterno. E alguns chegaram até pregar sobre isso, enfim, mas tudo faz parte dessa esperança que a escatologia traz no presente. Como referência, até se o irmão quiser também depois, e para o nosso telespectador, o reverendo Weber Carlos Campos, o pai. Ele tem um estudo bem bacana sobre o habitat futuro, são algumas edições, e ele faz uma trilogia legal, viu, pastor? Depois dá uma olhada lá. Se eu não estou enganado, o último volume é pela editora Monergismo, se eu não estou enganado. Vale muito a pena. É uma linha que eu vou lá, mas só para um parênteses aqui. Fecha parênteses, vamos voltar pro papo aqui. Efésios 2:6 é um texto que eu gosto bastante. O irmão citou bastante Paulo aqui, como ele tinha uma visão. Paulo tinha uma... Esse homem era diferenciado mesmo, assim. E no 2:6 aqui de Efésios, ele fala o seguinte, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Não vou nem entrar no grego, vou no português mesmo. Todos os verbos no presente. Paulo, falando daquela igreja, falava, olha, vocês já estão lá, já estão ressuscitados, já estão assentados, dando a convicção da obra de Cristo. Acho que falta um pouco disso também, dessa certeza do cumprimento das promessas. O irmão citou Abraão largou tudo e foi. Ele não tinha certeza de nada. Exato. Um herói da fé. Um herói da fé. Porque vislumbrou isso. Eu acho que falta um pouco dessa pitada de herói na nossa caminhada hoje. Quando Paulo fala de Abraão e de Adão, ali no capítulo 4 e depois 5, falando de Adão, quando ele fala sobre a justificação pela fé, Paulo aos Romanos, ele trata da ideia de Abraão creu. E isso foi-lhe imputado. A expressão grega imputar é colocar na sua conta. É mais ou menos assim, Zeca. Você está aqui no programa comigo e, de repente, alguém coloca uma quantia em depósito na sua conta. O que ocorre? Você não trabalhou, então não tem mérito. Foi colocado na sua conta por graça. O que Paulo está dizendo é que Abraão creu. E quando você crê, não tem mérito. E o fato de você crer e não ter mérito fez com que fosse depositado algo em sua conta. Muitos cristãos hoje, pode ser que não tenham um bom saldo bancário na sua conta. Mas nós temos um depósito, e esse depósito está nas regiões celestiais, que foi colocado em nossa conta. Sim. E muitos cristãos, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, não sabem que tem essa riqueza. Essa riqueza é um depósito quando você creu. Então, você já está com esse tesouro nas regiões celestiais. E, de alguma forma, você está com Cristo, porque o Espírito Santo está em nós. Fomos selados com o selo do Espírito. Esse selo do Espírito nos dá a garantia que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Como? Pela terceira pessoa, pelo Espírito Santo. E nós já gozamos dos privilégios dessas riquezas. Já estamos com Cristo.
nas regiões celestiais. Na verdade, porque nós temos esse acesso por intermédio de Cristo. Sendo assim, nós temos a justificação. Eu fui declarado inocente. Nós temos a adoção. Nós não somos filhos legítimos. Nós somos filhos porque Ele nos escolheu. É como um pai que entra no orfanato, ele olha para uma criança e diz assim, eu quero essa daqui. E não tem mérito. E aquela criança, ela tem que ter o sobrenome do pai. Uhum. E se tem o sobrenome do pai, ela tem direito à herança. A adoção é exatamente isso. Você é adotado, então você é filho. Se você é filho, você tem direito à herança. A santificação. Você não é santo por aquilo que você faz. Você não é santo porque você decorou as músicas da igreja. Você não é santo porque você põe uma roupa assim. Você não é santo porque você dá o dízimo. Você é santo por aquilo que Ele fez na cruz. Uhum. Ainda que eu entendo que o processo de santidade é progressivo até a santificação final, que é a glorificação do corpo. Perfeito. Então é muito importante saber que estamos aqui no presente, mas a obra consumada na cruz nos levou a esse trono, nos deu acesso, temos riquezas, temos em nossa conta riquezas celestiais. E o mais importante é que há uma promessa. E essa promessa é, ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Esse reino, ele é eterno, e no estado eterno nós vamos usufruir eternamente aí de novos céus e nova terra. Sem dúvida. A escatologia ela não nos dá essa paz de não precisar fazer nada aqui. Muito pelo contrário. Tudo isso é uma resposta dessa certeza, né? Então, o cara ser dizimista fiel, o cara buscar o conhecimento bíblico, Exato. O cara oração, jejum, tudo isso é uma resposta, não vai te fazer ser, mas vai ser uma resposta ao fato de você ter sido feito desse jeito. Mas o tempo passa rápido, Juliano. Mas eu quero falar, e às vezes fica a impressão que sempre que a gente fala do trono, da coroa, o irmão até citou a questão do dinheiro aí, que nós estamos falando sempre da questão financeira. Então, não, meu irmão, fica tranquilo, você vai ter perrengue aqui na vida, mas lá no céu vai resolver. Mas eu queria fazer outras aplicações dessa certeza, Juliano, principalmente no mundo hoje, onde as doenças mentais são tão destacadas. Depressão, ansiedade, síndromes as mais variadas. Parece que em algum momento essa confiança que o irmão tem citado, ela desaparece por conta dessa batalha da nossa mente. Como é que a escatologia pode nos ajudar a enfrentar esses desafios? E eu faço questão de falar desse aspecto, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Isso que nós estamos falando de um país tropical, que tem sol todo dia, que a gente vai à praia, que é uma cultura alegre. Imagina como é que são esses números em outros países, que não vê sol, tudo fechado, muito frio. A coisa é séria. A escatologia pode nos ajudar nessa batalha da mente, ou deve nos ajudar, Juliano? É um ponto muito delicado, Zeca. Quando nós falamos sobre crises de ansiedade, crise de identidade, nós temos isso. Tem, sim. A escatologia bíblica, ela nos auxilia na crise de identidade. Todos nós perdemos a nossa identidade quando Adão peca. A nossa identidade era imagem e semelhança. E aqui eu vou destoar um pouco, né, do pensamento calvinista. Eu não acredito que a imagem e semelhança foi destruída, mas, enfim, ela foi afetada completamente. Então, há uma crise de identidade por conta do pecado. Mas a restauração pela obra de Cristo, quando nós somos regenerados, e isso de forma instantânea no novo nascimento, essa imagem e semelhança é refeita, ainda com o pecado original. Logo, não era para termos crise de identidade. Querer ser aquilo que o mundo impõe que você seja. Você é aquilo que realmente Cristo projetou para você ser filho de Deus, para você ser uma bênção. E mais do que isso, a escatologia bíblica agora entra porque a nossa esperança não está somente aqui. A nossa esperança, ela é futura. Outro ponto é sobre pessoas que no momento cometem suicídio por depressão. O suicídio, ele manda uma mensagem. A mensagem do suicídio é essa, a mensagem que é enviada a Deus. Por mais que pessoas possam, por ser um ponto muito delicado de ser tratado, dizer não é bem assim, na verdade a mensagem, uma das, né, que alguém que comete suicídio envia, virar as costas para Deus e dizer: o Senhor não pode fazer nada por mim.
Porque o que leva a pessoa ao suicídio? A depressão é destacada como uma doença. Sim, precisa ser tratada, não negamos isso. Em um tempo passado era tratado até como demônio. Sim. Hoje já temos um outro prisma sobre o assunto. Sim, mas até só para colaborar, Juliano, aqui no Vejam Só a gente já ouviu muitos psicólogos que a própria ciência já atesta o poder da fé na cura. Exatamente. E aí, aqui eu não estou querendo defender que é a fé cristã específica, cada um vai ter a sua vertente e a ciência vai utilizar isso. Mas a fé, essa certeza que a pessoa desenvolve a partir da sua crença, é uma ferramenta útil na cura. Exato. E quando ela envia essa mensagem para Deus é porque eu tenho um problema, mas eu não creio que o Senhor pode resolver, então Sim. eu vou dar cabo da minha vida e aí eu resolvo de uma vez. Essa fé, quando ela tem esse apontamento escatológico, porque é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se espera é futuro, já é escatológico. E essa fé é fundamental para um tratamento. Não é só isso, mas é um ponto primordial. Quando nós temos fé em Cristo, que não é só isso aqui. Tem algo maior, tem algo futuro, já planejado, já projetado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa morada não pode ser a igreja. A igreja seria fundada depois. O texto diz, há muitas. Já era naquele momento. Ali não pode ser o templo. Não, de maneira nenhuma. Há muitas moradas, é algo que é preparado. Quando olhamos para Hebreus capítulo 8, versículo 5, 11 e 24, a casa do Pai ali é os céus. Quando nós olhamos para textos como Apocalipse capítulo 13, versículo de número 6, Apocalipse capítulo 15, versos de número 5, Apocalipse 16, versos 1, quando nós oramos em Mateus 6, que Pai nosso que estás nos céus, a casa do Pai é os céus. E quando nós sabemos que nós não podemos ficar com o coração perturbado, porque nós temos uma casa nos céus, nós iremos para lá. Eu acredito que isso alivia. E isso é um remédio para aqueles que estão passando por crise de ansiedade. Sim. Por que a crise de ansiedade? O mundo é muito imediatista, Zeca. Se você quer uma informação, é Google. As pessoas estão ficando ansiosas. E quando nós olhamos para a Bíblia, o Abraão esperou 25 anos para ter o Isaac. O Jacó teve que esperar 14 anos para ter essa família que ele queria. O José esperou mais ou menos 20 anos para se reconciliar com seus irmãos. E nós queremos para ontem. Sim. E a escatologia bíblica alivia a ansiedade, porque se ele está no controle de todas as coisas, eu aguardo nele, eu espero nele. Boa. Vou precisar chamar um intervalo, já até estourei o tempo do bloco aqui, mas no próximo bloco o Juliano vai oferecer uma aplicação para você. É um bloco mais curtinho, mas ele vai oferecer essa aplicação para você. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso que a gente conversou aqui? Pegar isso daí e como isso tem que transformar a sua vida. Fica ligadinho aqui, assim como foi esse bloco, tenho certeza que essa mensagem final vai ser bênção para você. Telefone da Agrade na tela, quer estudar teologia, quer aprender um pouquinho mais sobre as escrituras, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Liga ou manda mensagem, esse número aqui é o WhatsApp também. Redes sociais e site da HIT. Procure uma programação de qualidade para você assistir, para colocar sua família. Vem para a HIT, jornalismo bacana, entretenimento, tem transmissão de culto, tem ensino da palavra, né, debates teológicos. E a HIT está recheada. Vem para cá que eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas a gente já estará de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só e o intervalo continua pegando aqui na conversa. Nós vamos batendo papo, crescendo, aprendendo, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Juliano Fraga, homem de Deus e que tem
sido bem isso aqui no programa e viajando e pregando pelo Brasil inteiro. Acesse o Instagram do Vejam Só e você vai encontrar o contato do Juliano lá também, tá bom? Para saber conhecer um pouquinho melhor do ministério e, obviamente, do material que ele já produziu. Inclusive aqui no Vejam Só nós fizemos algumas entrevistas sobre os livros também e vale muito a pena. Hoje nós estamos falando sobre a escatologia e o impacto dela na nossa vida atual, na nossa vida presente. Eu vou só dar uma moral para o nosso telespectador mostrando as fotos aqui, Juliano. Eu já volto a palavra para o irmão. Ele vai fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação para você sobre essa temática. Então, fica ligadinho. Primeiro, vamos lá para as fotos. Mande a sua foto aqui para as nossas redes sociais. Já vão aparecer aqui, Facebook ou Instagram. Você participa do programa, aparece aqui no Vejam Só e concorre a um presente, tá bom? Um carinho do Vejam Só para agradecer pela sua audiência. Programa Vejam Só, você nos localiza nas redes sociais. Vai direto nas mensagens, mande a sua foto assistindo ao programa, tá bom? Faz uma selfie, é bem simples. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Vamos colocar as fotos aí na tela, por favor? A primeira delas vem lá do Pará. Não tem a cidade, tem só a identificação do estado, tá bom? Quem aparece aí pra você é a Tatiana Campos, acompanhando o Vejam Só. Boa, Tatiana. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Toda a galera aí do Pará, tá bom? E a foto dela, põe na tela de novo a foto, só confirma o que eu tenho falado aqui, viu, produção? Não é que a minha barba tá branca, não. Ela tá vendo como é o flash que estoura quando o pessoal manda foto? Olha lá, ó. Ela fica mais branquinha, a barba. Obrigado, viu, Tatiana, pela foto, tá bom? E não é que ela tá branca, não. Não tá, não. É só impressão. A próxima foto vem lá do Distrito Federal, da cidade satélite de Gama. Que legal. E quem aparece aí acompanhando... Olha que legal a foto. Francisca Fernandes. Poxa, Francisca, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Acompanhando o Vejam Só. Olha o tamanho da televisão. Caramba, que beleza. Obrigado, viu, Francisca? Minha irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Todo o pessoal que nos acompanha aí em Gama também. Encerramos as fotos lá no Rio Grande do Sul, em Dom Pedrito. Recentemente nós mostramos aqui também, né? O pessoal lá de Dom Pedrito, que aparece aí, ó, a Mariane nos acompanhando lá. Obrigado, viu, Mariane, pelo carinho, pela audiência. Toda a galera aí de Dom Pedrito aí nos acompanhando. Estou muito feliz com a audiência do Vejam Só aí na cidade também. E, obviamente, todo o Rio Grande do Sul. Deus abençoe muito a sua vida. E você participa e concorre a esta caneca que vai aparecer aí para você, que é a caneca que a gente usa aqui no programa. Vou até tomar um golinho de água aqui para aproveitar, ó. Nós vamos mandar essa belezinha aí na sua casa, tá bom? Para você poder tomar sua água, seu café também e poder desfilar com ela, tá bom? Então mande a sua foto e participe. Juliane, bom, infelizmente o bloco é bem curtinho, mas eu quero primeiro assim agradecer demais pelo carinho do irmão em aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda não é fácil, é sempre concorrido, mas a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. É sempre um momento de aprendizado. Obrigado. E eu quero deixar esse tempo, esses próximos 4 minutos, 5 mais ou menos, para o irmão oferecer uma aplicação para o nosso telespectador. Poxa, o que ele tem que fazer com esse conhecimento teológico, escatológico? O que isso precisa impactar de verdade a nossa caminhada cristã, a nossa vida prática? Zeca, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui no programa e essa oportunidade única, singular. É sempre bom contribuir aqui. A aplicação que nós temos, quando nós olhamos para textos como Mateus 24, Mateus 25, independente de como você faz a sua leitura, algo ali é primordial, é a vigilância, é estar em alerta. E todos nós que estamos vivendo este momento presente, precisamos ter essa vigilância, porque o fim está próximo. Para aqueles que estão hoje dentro de suas respectivas igrejas, sair para evangelizar, ganhar almas para Jesus, porque o fim está próximo. E fica a promessa, como guardaste a palavra da perseverança ou da paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Eu sei que pós-tribulacionistas têm a ideia de guardar como um objeto interno, dentro, mas crê na esperança que Cristo irá guardá-los para um arrebatamento. Eu, como um pré-tribulacionista, acredito que seremos guardados como um objeto, preservados como um objeto externo, mas porque seremos arrebatados.
Mas o que eu quero dizer é que essa esperança não pode sair do nosso coração. E você que é um estudioso em escatologia bíblica, que esse estudo faça com que você ame mais a Bíblia, ame mais a Cristo e continue falando sobre a volta de Jesus. Não sei em que tempo, para você que me assiste. Para mim é antes da tribulação, mas continue pregando que Jesus vai voltar. Essa é a esperança para aquele que já perdeu a esperança. O ímpio precisa saber que Cristo está no seu trono, ele não perdeu o controle de todas as coisas. E que tanto na morte há esperança, quanto para os vivos. Para os vivos, arrebatamento. E para os mortos, no arrebatamento, uma ressurreição corpórea e glorificada. Essa é a nossa esperança. E os ímpios precisam saber disso. E fica aqui um ponto. Entendam que se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Mas tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Muito bom. Obrigado, pastor Juliano, pelo carinho. Que Deus bênção, abençoe. que bênção. Deus continue prazer, usando. Zeca. O prazer é sempre nosso, meu irmão, sempre. Amém. É um momento de aprendizado, de edificação, e tenho certeza que é sempre assim nas viagens, nos estudos, nas pregações do irmão também. De novo, só reforçando o contato do pastor à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você poder conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão. Leve nosso abraço carinhoso. Todo mundo que falar e perguntar do Vejam Só. É muita gente. É a nossa gratidão a toda essa galera que acompanha, que gosta, e a gente percebe que esse interesse pelo conhecimento teológico tem crescido no nosso meio. E o Vejam Só contribuiu muito para isso. Poxa, a gente fica feliz. Contribuiu muito. Fez com que pessoas leigas, que até ontem acreditavam em tudo que diziam, hoje detecta a heresia, hoje consegue entender o que realmente é a Bíblia, o que realmente é o que a igreja deve preservar, que é a palavra. O Vejam Só contribuiu muito, Zeca. E muito na pessoa do reverendo Heber Cocarelli, que foi quem desbravou esse caminho. Sim. E por isso que eu entendo, viu, que o irmão só quer dar entrevista pro Weber, tá? Eu entendo isso. Não. É referência, o homem é referência, tá certo, tá certo. Tá tranquilo, viu, pastor Juliano? Eu não fico triste, não. Muito pelo contrário, fico muito feliz, porque o Weber é uma referência e eu gosto muito sempre de frisar a importância da figura dele para esse, não só o programa, óbvio, no programa é óbvio, mas para esse caminho que o Juliano falou, e ele veio abrindo espaço aí pra gente. Hoje a gente anda numa estrada mais tranquila, porque ele teve mais trabalho. Ele teve muito trabalho. Obrigado, Weber. Fica aqui sempre registrado o nosso abraço e agradecimento. Põe na tela o resultado da nossa enquete, senão eu vou estourar o programa aqui, ficar falando do Weber, agradecendo o Juliano aqui. Eu passo do tempo. Nós perguntamos qual a influência da escatologia no presente. 41% falaram que a grande influência é dessa esperança da vida no pós-morte. Ele vai trazer significado para o presente. 41% dos nossos internautas. 51% escolheram a opção que essa compreensão do fim motiva uma vida virtuosa no presente. E 8% disseram que a escatologia não afeta significativamente o presente. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Sempre lá no nosso perfil do Instagram, que aparece aqui, ó, programa Vejam Só, você encontra essas interações, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, agradecendo demais o seu carinho, a sua participação, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.